Olá, seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre uma informação que pode te libertar assim de uma forma grandiosa, te libertar de comportamentos destrutivos. Quando eu digo destrutivos, são comportamentos que destroem a sua relação consigo mesma, comportamento que destroem a sua relação com os outros, com o mundo. Pode te libertar de reações impulsivas, de opa, calma. Eu já reconheci isso, agora será que eu consigo conscientemente fazer diferente? Será que existe a possibilidade de talvez eu procurar um terapeuta, procurar ajuda, procurar alguém que possa me auxiliar a integrar essas informações no meu corpo? Trazer novos significados, novas perspectivas? Ou pelo menos respeitar esse seu novo limite a partir da descoberta, a partir da sua consciência com novos hábitos, novas ações, novas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre os cheiros que marcaram a sua vida. Não sei se você já parou para observar isso, mas eu te pergunto, quais foram os cheiros que marcaram a sua vida? Eu não sei se você sabe, mas o cheiro ele é um dos instintos mais primitivos, né? Quando ele acessa, quando ele entra, ele vai direto para o cérebro, ele não passa pelo tálamo, né? Que é o portal das sensações, assim como a visão, como a audição, que é como... Não tem esse filtro racional quando o cheiro, as substâncias químicas chegam no nosso olfato. Ele vai direto para as áreas de emoção, de memória, porque antigamente, nos nossos tempos remotos, a gente precisava saber, né, se aquela coisa que a gente ia comer era boa ou não, se aquele cheiro que estava vindo era um cheiro que a gente podia ir atrás dele, que podia trazer uma coisa boa, talvez uma comida, ou não, é melhor fugir desse cheiro porque indica perigo, alguma coisa pegando fogo, por exemplo. Enfim. E eu trouxe esse tema hoje porque, cara, eu acordei, fui preparar o café da manhã e sem querer, sem pensar, eu me inundei num paraíso do cheiro do café. Eu comecei a beber café, eu já era adulta, quando eu era criança eu via como bebida dos adultos, uma vez eu provei, achei amargo, não gostei, mas quando eu tive a ideia, né, de abrir uma cafeteria, eu passei uma semana no Museu do Café em Santos, estudando e conhecendo café, e foi ali que eu tomei café de verdade, pela primeira vez, o café moído na hora, com uma torra de qualidade, uma torra média, grãos de qualidade, não aquele pacote do mercado que, convenhamos, não sei se você sabe, mas tem um monte de tranqueirinha junto. Papo para outro dia, outro vídeo, DM se quiser conversar sobre isso. Mas foi muito bom. Aquilo trouxe sensações e emoções muito boas pro meu corpo, né? Eu tava dando um passo, era a primeira coisa grande assim que eu fazia a favor de mim mesma. Eu juntei dinheiro, eu tava passando uma semana inteira fora, dormindo num hostel, vivendo essa aventura, tendo apoio do Will, na época que era só meu namorado. E aquilo foi muito pra mim, foi muito bom. Então, sempre que eu sinto assim o cheiro do café, sempre que eu moo o café e cheiro o café de manhã, me traz assim essas sensações gostosas no corpo. Meu corpo se abre, vem sorriso. Quando o William prepara café, eu gosto de fazer o café todo dia porque eu gosto de ter esse contato, de ter esse cheiro. Mas em situações específicas assim que ele tá preparando o café, eu chego na cozinha, dá vontade de, nossa, amar aquele homem ali mesmo, entendeu? Porque mistura muitas coisas boas. E hoje eu me inundei porque eu compro café em grãos e eu compro descafeinado, já moído para prensa francesa, no pó, né? E aí eu fui repor no pote onde eu guardo o café já moído. E aí ele virou assim e transbordou em cima da minha mão. O pacote tinha muito café. E nossa, sabe quando faz aquele splash de odores assim? Eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso hoje. Esse tema já está no meu bloco de notas há um bom tempo e ele é importantíssimo não só por conta dessa coisa boa, da inundação, do prazer que eu sinto com o café, mas porque saber dessa informação sobre o olfato já me libertou de traumas
lá atrás. Posso até dizer que salvou meu relacionamento. Em 2016, quando eu fazia terapia, o meu psicólogo me contou isso. E, cara, foi uma virada de chave gigantesca. Porque quando eu conheci o Will, ele não bebia, ele não consumia álcool, nem nada assim. Mas quando eu terminei com ele em 2014, ele ficou super mal e aí começou a sair, beber com os primos. E aí a gente voltou depois de alguns meses e quando eu voltei com ele, ele estava nesse novo mundo, esse novo hábito do álcool. E no começo ele super bebia, depois a gente conversou e ele parou com isso, né? Porque ele tava ficando bêbado, isso não é legal pra mim, não é uma coisa que eu valorizo, eu já cresci. Olha aí, já tá começando, ó. Vamos juntando os pontos aí. Eu compartilho muito do que aconteceu comigo, porque eu acredito que pode gerar identificação do outro lado, associação com coisas da vida de vocês também. É assim que eu aprendo muita coisa. Então, vai ligando os pontos aí. Eu cresci com um pai alcoólatra. Então, todo domingo eu sentia cheiro de Skol. Eu sentia cheiro de álcool. E as consequências disso não eram legais. Também tinha violência doméstica na minha casa a partir de um pai bêbado. E aí, aos domingos, era o dia. Eu ficava na casa do Will aos finais de semana. Depois da faculdade, eu ia pra casa dele na sexta, ficava no final de semana. E no domingo eu fazia curso de teatro em Guarulhos. E aí, quando eu voltava do teatro, ele tinha passado o domingo com os primos, né? Eu ia pro teatro, ele ficava com os primos dele e tal, mas eles passavam um dia no bar, conversando, bebendo, não sei o quê. Quando eu chegava, eu estava de boa. Eu cumprimentava o William, meu corpo fechava. Era assim, instantaneamente. Ele não fez nada. Podia ser um dia que ele tomou só uma latinha. Podia ser o dia que ele só tomou meia latinha que ele dividiu com um primo. Não importava. Eu chegava, cumprimentava ele, meu corpo fechava. Já vinha um estranhamento assim, ó, gigantesco. Eu sei que muitos de vocês aí já ligaram os pontos, hein? E depois de um tempo, isso começou a ficar insustentável, porque eu entrava em outros padrões de comportamento da minha família, que era ficar em silêncio. Então ele falava comigo, eu não conseguia responder, meu corpo se fechava, não queria conversar sobre aquilo, eu me pegava brava, irritada, e eu não sabia de onde vinha. E aí, na terapia eu consegui chegar nesse ponto. Que o fato do Will tomar a Skol, quando ele me cumprimentava, instantaneamente meu olfato captava aquelas substâncias químicas do odor e já ativava imediatamente as emoções e as memórias. O olfato é a memória, é o ponto de memória mais intensa, digamos assim. Ele é o que ativa de forma mais intensa as emoções e a memória, de forma meio que imediata. Então, quando eu percebi isso, eu falei, caraca, cara, faz todo sentido. E a pior é que era até o mesmo dia, né? Domingo, final do dia. A criança que presenciou a violência doméstica, o alcoolismo, o meu sistema já estava programado. No meio da violência, no meio de ver o pai naquele estado, tinha esse cheiro. Então, meu sistema, quando eu encontrava já adulta, encontrava meu marido, ele só reagia. Tá, Vânia, e o que você fez a partir disso? Primeiro, eu conversei com o Will, contei pra ele, ele ficou tipo, tá, uau, será que eu vou ter que parar de beber? Mas aí a gente fez um ajuste. Em vez dele parar de beber totalmente a cerveja, porque ele não ficava bêbado, ele só toma, igual muita gente toma, degustando, sabe? De forma adulta, eu tô aqui tomando. Eu não gosto, né? Meu sistema já tá programado para não gostar, mas ele segue. Mas a gente começou a fazer experimentos. Então, em vez de falar não bebe mais, a gente começou, e se você beber outra cerveja? E a gente descobriu que com a Budweiser, meu sistema não reagia da mesma forma. Até eu, quando tomei cerveja algumas vezes na vida, foi Budweiser. E a Heineken, por exemplo, tem... A curiosa, né? Já tô querendo ir lá pesquisar o que tem de comum no processo de preparo da Heineken e da Skol. Porque a Heineken também ativa as mesmas coisas.
Não lembro, meu pai não tomava Heineken na época, eu acredito que era só Skol e Brahma. Mas deu certo. Ele mudou para Budweiser e por mais que tenha álcool, tenha partículas similares, não ativou mais da mesma forma e acredito também que um grande fator foi a consciência. Porque a partir do momento que eu sinto o cheiro, percebo meu corpo se fechando e tenho a consciência de que é aquele cheiro que está ativando essas sensações, essas reações, porque o comportamento também vem assim de forma instintiva. Com a consciência a gente consegue redirecionar isso. Então, tipo, calma, não é meu pai, é o Will. Eu não estou passando por violência, a gente tá num ambiente seguro, ele tá aqui de boa. E uma outra coisa interessante é que, tipo, não importava se ele tomou a cerveja e depois almoçou, comeu, tomou café da tarde. O nosso corpo, gente, o olfato tem uma capacidade, assim, de percepção gigantesca. É tipo, é sentir o cheiro por dentre as outras coisinhas ali, sabe? Tipo, nossa, você bebeu hoje? É, eu bebi, mas faz tempo. Depois disso eu já comi, já escovei os dentes, já tomei café. O nosso corpo, ele percebe. E aí eu tô compartilhando isso e contando para você observar quais sensações, quais cheiros motivam as suas reações. Quais cheiros ativam as suas reações, ativam os seus comportamentos agressivos, ativam a sua tristeza, a sua angústia, o seu corpo que se fecha. Pode ser que você cismou com uma pessoa e essa pessoa nunca fez nada pra você, mas num evento específico você veio ela sendo grossa com alguém, um comportamento que você não concorda. Nesse mesmo evento tinham vários cheiros naquele momento que você percebeu isso. E aí, em almoços de família, quando essa pessoa tá, você fica de boa. Mas quando é num churrasco, nossa, parece que. E até hoje talvez você não tenha feito a correlação. É sempre nos churrascos e não nos almoços em família. Quais cheiros despertam aquelas sensações maravilhosas em você? Que você pode talvez simular e trazer para mais perto. Eu amo, por exemplo, o cheiro de laranja. Nossa, meu óleo essencial de Wild Orange tá sempre no banheiro ali. Tem dia que pinga umas gotinhas no box, meu corpo se expande, se alegra. Eu reconheço memórias disso. Eu adorava quando meu pai descascava a laranja e saía aquela cobrinha gigantesca que eu ficava rodando e brincando pela sala com a casca de laranja. Eu tava brincando com a casca de laranja. O meu nariz, meu cérebro aqui, ó, tava registrando toda aquela alegria e empolgação relacionada ao cheiro da laranja. Tem cheiros que me trazem asco, agonia, memórias de casa de pessoas que. Ah, tira daqui. Eu sou a pessoa que não gosta de perfume. Mas quantas e quantas vezes eu não passo no metrô e sinto o cheiro do perfume Humor. Nem sei se esse perfume ainda existe, mas quando eu era adolescente, nossa, eu tinha um amigo, tenho um amigo que ele usava sempre esse perfume. E as memórias com ele são incríveis. Cruzo alguém com perfume Humor, meu corpo se abre. Às vezes eu nem sei que é o perfume Humor. Eu sinto um cheiro, meu corpo se abre e eu penso, Humor. Se observa no dia a dia. Se tem essas situações que você percebe que só fica irritada, que só fica angustiada e você fica tentando racionalizar com atos dos outros, justificativos, comportamento dos outros. Nesse meu caso com o Will, eu lembro que vinha uma irritação assim, que era como se eu ficasse brava por ele ficar bebendo com os primos dele. Mas se você for parar a pensar, qual que é o problema dele estar bebendo com os primos dele? Ele não tá fazendo nada de errado. Ele tá só sentado, bebendo, conversando, rindo com os primos dele. Racionalmente, se a gente for parar pra pensar pela lógica, não tem motivo nenhum pra ficar irritado.
É diferente de você pensar, ele tá lá no bar se agarrando com outras mulheres, sendo que vocês não estão numa relação não monogâmica e depois mente pra você. Não, não era nada disso. Mas o corpo estava reagindo com a violência do passado, com o medo, com repulsa de tudo que ele sentiu quando ele sentiu aquele cheiro no passado. Ele foi muito treinado. Não foi um domingo de alcoolismo, de violência doméstica. Foram diversos. Cuida. Explora os cheiros, observe no seu dia a dia como você se sente quando toma um chazinho, quando você se sente quando toma um suco, como você se sente quando você hidrata a sua pele. Explora, observa os cheiros, a forma como o seu corpo reage e traz esses cheiros para mais perto de você, para o seu dia a dia. Continua observando e presta atenção quando o seu corpo se fecha, quando você fica impulsiva, reativa. Foi um cheiro ou um comportamento que ativou isso? Um outro cheiro interessante que eu não suporto. Sabe aquele amaciante de roupa que tem a propaganda que você se mexe e os cheirinhos saem por aí? Eu odeio. Primeiro que eu já não gosto de fragrância artificial. Não uso perfume, não uso cremes hidratantes, nada que tenha fragrância artificial. Nem o sabão, essas coisas também, nada. A minha mãe, ela lavava roupa com esse amaciante. Mas esse amaciante, ele surgiu lá na nossa época, na nossa casa, nas nossas relações, depois que meu pai já tinha saído de casa. Numa época que minha relação com a minha mãe não era muito estável. Que tinha umas coisinhas assim que eram bem chatinhas e pesadas. E esse cheiro tá aqui. Nessa casa nova que eu tô morando, tô na Espanha. A pessoa que morou aqui antes da gente super fumava, tinha cheiro de cigarro por toda parte, mas eu não estava aqui quando tinha cheiro de cigarro. Esse é outro cheiro gatilho pra mim. Mas o proprietário mandou lavar tudo, só que ele não mandou lavar em lavanderia. O irmão dele veio aqui, pegou as cortinas, lençol, tacou na máquina, tacou lá amaciante. Gente, pensa você ir abrir a cortina da casa ser inundada por aquele cheiro forte de amaciante. E mexer nas almofadas no sofá. Tudo, tudo, tudo. Eu tive que relavar tudo. E algumas coisas do cheiro não saiu. Mas a minha reação em relação a esses cheiros é totalmente diferente. Porque eu tenho consciência de onde vem esse cheiro, do porquê que eu não gostava desse cheiro. Se eu não tivesse essa percepção, podia ser que eu só falasse, ai, tá cheiroso. E que bom que ele lavou, mas ficasse irritada e brava no dia a dia com as pessoas, com o Will, com o Léo, sem nem associar o porquê. Mas foi diferente. Eu senti o cheiro, falei, cara, que coisa. Vamos lavar, vamos tirar tudo esse cheiro daqui, porque eu não gosto desse cheiro, não suporto esse cheiro. Aí o nariz começa a coçar, uma bagunça. Experiências compartilhadas, informação compartilhada. Eu espero grandemente que essa informação chegue aí do outro lado e te liberte desses comportamentos, dessa agressividade, dessa irritabilidade que você nem sabe de onde vem, mas que te incomoda, que você não gosta de sentir. Ai, do nada fiquei irritada. Do nada, nada. Qual o cheiro engatilhou isso? E pode ser os outros sentidos também, a visão, o tato. Às vezes alguém tocou no seu ombro e ombro com você não dá. Mas muito provavelmente pode ser que tenha um cheiro aí. Super beijo, até a próxima troca, até a próxima informação que liberta. Até mais.